Quero agradecer o Diego, né? Parabéns, Diego, pela apresentação. Convidar o nosso companheiro Mário Freitas. Para quem não conhece o Mário Freitas, nós já batemos palma para o Diego, sim. O Diego está de parabéns. Salva de palma. Companheiro Mário, por favor, suba. Né? Vou deixar o Mário se apresentar, que ele gosta de apresentar de maneira diferente, então não vou fazer a apresentação simples dele aqui. A palavra está com o Mário, é contigo, Mário. Pode deixar. Alô? Bom, o pessoal já me conhece aí, meu nome é Mário Freitas, eu sou engenheiro de segurança, sou engenheiro mecânico, faço perícia trabalhista e estou sempre dentro das empresas. Nasci dentro de fábrica, trabalhei na Ford, na Willys Overland Brasil, como peão. E naquela época, doutor, eu trabalhava 48 horas semanais. Alguém aqui? Será? Vamos analisar esse aspecto. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer a conversa do pessoal aqui, dos doutores, para dentro da fábrica. Então, eu trabalhava 48 horas. Quando o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC começou a reivindicar as 40 horas, eu entrei na engenharia à noite, estudar em Mogi das Cruzes à noite. Bati palma. E o que aconteceu? Reduziu o tempo de trabalho, mas depois de alguns anos eu notei uma coisa, que nas minhas atividades eu ficava cansado. O que realmente aconteceu? As empresas, por baixo do pano, começou a aumentar o horário de trabalho, o ritmo de trabalho. Então, depois de 4 anos de trabalho, eu não estava trabalhando 48 horas. Eu estava num ritmo de 50 horas de trabalho. Fui no sindicato reclamar, sindicato do ABC. Cheguei lá no sindicato, conversei com o pessoal, falei, olha, o empresário iludiu todos nós. Nós estamos num ritmo de trabalho que não estamos aguentando. Aí o sindicato me respondeu, olha, infelizmente nós não podemos fazer nada. Quem vai discutir com os engenheiros? Em 1982, eu era engenheiro de produção da Volvo do Brasil aqui em Curitiba. Aí foi o primeiro contato que eu tive com a doença do trabalho, a famosa LER. Tinha o Jaime era um trabalhador que trabalhava na montagem, na linha 2, e esse Jaime, naquela época, usava pouca ferramenta pneumática, era mais na catraca. E ele começou a sentir dores nas articulações. Foi aí que eu tive o primeiro contato com a doença do trabalho. Tá. Atualmente, o que está acontecendo aqui no Brasil? Houve realmente um desmonte da Justiça do Trabalho. A perícia caiu 50%. Então, hoje, o trabalhador, há pouco tempo você falava, taca no pau. Hoje, para um sindicalista, falar para o trabalhador que ele precisa tocar a empresa no pau, precisa pensar 2 vezes. Porque hoje o ônus também é do trabalhador. O trabalhador vai pagar se não ganhar. A realidade hoje, o trabalhador, se não ganhar o processo, ele vai ter que arcar com a custa dos advogados opositores. Mês passado, eu tive dentro da Volkswagen, acompanhando uma perícia. E aí, sentamos lá, na perícia, tem uma pré-reunião para discutir com o perito os processos, e o perito faz algumas perguntas. Eu estava acompanhando esse trabalhador.
Quando chegamos lá na discussão, a perícia, eu tinha me preparado para uma perícia de acidente do trabalho. E aí a Volkswagen levantou a questão que era uma perícia ergonômica. Então, a empresa dividiu numa perícia em 3 perícias: perícia médica, perícia ergonômica e perícia de acidente de trabalho. Quem paga o perito? Primeiro passo, o trabalhador. O trabalhador tem que depositar um salário mínimo de caução para o perito. Se por acaso o trabalhador perder, o perito tem um salário mínimo já no bolso. Então, o que acontece? Quem tem 3 salários mínimos para pagar para um perito? Então, hoje a Justiça do Trabalho dificulta todo o trabalhador. A maioria dos trabalhadores se ferra na Justiça do Trabalho. Quando chegou na perícia, como era perícia ergonômica, aí fomos... Esse foi um acidente de trabalho. Quem anda da Volkswagen aí? Esse acidente de trabalho deu-se aonde eles fazem a geometria. Houve um acidente lá, antigamente era automático, e um dos sensores falhou, e a esteira veio e prendeu o pé do trabalhador. E a empresa, depois disso, fez uma mudança radical no sistema. Uma porque estava... isso causava danos também à empresa. Os carros começavam a bater um no outro. E aí fomos para a perícia. Aí chegamos na perícia lá, o perito olhou tudo, tal. Chegou para mim e disse: ó, doutor, está tudo em ordem. Não vejo nenhum problema aqui. E eu olhei para o perito e falei: eu vejo todos os problemas aqui. Você não vê problema ergonômico. Eu vejo uma série de problemas ergonômicos para o autor. No acidente do trabalho, o autor ficou afastado. Quando retornou, ele tinha uma deficiência no pé direito. Puseram ele fazer a mesma coisa. Então, aquele procedimento era inadequado para aquele trabalhador. E aí mostrei para o perito a dificuldade do trabalhador. Aí o perito voltou para mim e falou: doutor, a hora que eu fizer o relatório, eu lhe ligo. Falei: tudo bem, estou esperando até hoje. Não me ligou. Então, pessoal, existe uma dificuldade real dentro da empresa para você provar aquilo que é um direito teu. Deixa eu fiz um roteiro aqui. Opa. Isso aqui, ó. Isso aqui ela discutiu comigo hoje. Tá? Então, pessoal, ela levantou esse problema para mim. Então, antes de vocês levantarem algum problema dentro da empresa, pergunte para o trabalhador. O trabalhador vai te dar as dicas. Eu fui fazer... Tinha um problema aí de insalubridade para aposentadoria dentro da Bosch do Brasil. Se você entrar hoje dentro da Bosch, você vai ver uma fábrica mais bonita do que esse local aqui. Você vai ver, não vai ver um pingo de óleo no chão. As máquinas trabalhando adequadamente. Ruído praticamente não existe. E o que fazer? O trabalhador trabalhou 30 anos lá, precisa de uma perícia para se aposentar. O advogado estava perdendo todas as questões e me ligou.
Só, doutor, eu estou precisando de um assistente técnico porque a perícia da Bosch está dando contrário. Tem um perito aí que está acabando com os trabalhadores. Aí eu falei, tudo bem, eu acompanho a perícia. É metalúrgica, então vou acompanhar. Fui lá dentro da Bosch. Quando eu cheguei lá, tinha um perito, também, junto com o perito judicial, um perito do INSS. Aí quando ele olhou para mim, que eu falei que eu estava representando o trabalhador e que eu era do sindicato, ele deu uma gozada na minha cara. Começou assim o nosso contato. Entramos na fábrica. Fomos lá, naquela época existia ferramentaria, agora acabou a ferramentaria dentro da Bosch. Fomos lá na ferramentaria, na fiação de ferramentas. Quando chegou lá, o perito do INSS, junto com o perito do juiz, falou, desliga aquela máquina. Eu falei, quem são vocês para mandar desligar a máquina? Eu quero saber de onde está vindo esse ruído. Eu falei, olha, vocês não sabem de onde estão vindo esse ruído. Então vocês não vão desligar aquela máquina que não é daquela máquina. Conclusão, desligaram a máquina e o ruído não era daquela máquina. Tá? Quando o perito terminou a perícia, aí eu cheguei para o perito do INSS e falei, doutor, primeira coisa, o senhor deve desaparecer daqui. O senhor é médico, o senhor veio aqui para tumultuar o assunto. O trabalhador é sério. Sabe, doutor, esse trabalhador aqui, ó, trabalha há 30 anos nessa máquina. Ele está preso aqui 30 anos. 30 anos pagando o seu salário. E o senhor vem aqui dizer que ele não tem direito? Sabe, doutor, essa pessoa não cometeu nenhum crime. Ele é um pai de família. Mas ele está preso aqui 30 anos. Ele sai daqui, vai para casa. Amanhã cedo ele está aqui. E o senhor não quer dar a aposentadoria que ele tem direito? Conclusão, esse perito não apareceu mais nas perícias seguintes. E aí o perito não deu a perícia. Aí eu fiz os quesitos. Eu falei para o perito, chamei ele e falei, vou te ferrar. Eu quero saber agora, durante esses 30 anos, qual era a máquina que estava atrás, qual era a máquina que estava do lado, qual era a máquina que estava na frente. Se vire. Aí começou a mudar as perícias. Aí depois daquilo ganhamos todas as perícias possíveis. Então, pessoal, o trabalhador tem dificuldade em todos os sentidos. Eu estive recentemente, depois de 30 anos, eu consegui agora entrar numa indústria automobilística através de uma luta de alguns companheiros da comissão de fábrica. Me levaram lá para discutir o processo de trabalho. Tá? Antigamente, o sindicato tinha medo de discutir tempos e métodos. Conseguimos agora uma brecha para fazer isso. A hora que eu entrei dentro da fábrica, e isso para vocês tomar ciente das coisas, sente, eles aumentaram, eles chamam de pique, aumentaram uma pré-montagem, e ali daquele pique tem um carrinho que anda e a pessoa alimenta aquele carrinho. Além de fazer algumas pré-montagens, ele alimenta aquele carrinho, vai alimentar a linha de montagem.
Quando eu olhei, lá vi uma moça pegando as peças tal, ela ia fazer uma pré-montagem da proteção da alavanca de câmbio. Ela pegou as peças a pressas e pôs uma peça na boca, um O-ring, um elástico, O-ring elástico. Eu estava com o engenheiro, chefe da engenharia, e falei, olha, está vendo aquilo ali? Por que ela pôs a peça na boca? Por quê? Pessoal, o tempo não dava. Isso, vocês têm que olhar, têm que verificar isso aí. Então, para ela pegar as peças, levar na bancada de pré-montagem, ela pegou várias peças e pôs uma na boca para... Isso não está no processo. Mas para ela fazer a pré-montagem, acompanhar a linha, ela teve que fazer isso. O outro trabalhador, o carrinho vinha lá, ele saía na frente para pegar as peças e colocar no carrinho. O que é isso? O que é isso? Isso prova que o tempo não está dando. O trabalhador tem que correr. E ele anda 11 metros. Fiz o cálculo por cima, a média que ele andava é em torno de 12 km por dia. Virou atleta. Falei para o pessoal, isso é impossível. Como é que vai sair um trabalhador daqui? Ele trabalha uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses, no máximo um ano. Vai acontecer 3 coisas com esse trabalhador. Primeiro, ele vai pedir para mudar de setor. Se ele não conseguir, ele vai começar a ir no médico. Se ele não fizer isso, ele vai ter um problema psicológico. Então, vocês da área de produção, olhem essa situação. Entrei na fábrica, parei, tinha um baixinho lá, jogando o tapete, a forração, para dentro do carro. Ele fazia um esforço, bem por trás, né? Fazia um esforço extraordinário para fazer aquilo. Chamei a ergonomista e falei, olha, o que você está vendo aí? E esses trabalhadores têm que trabalhar 30 e poucos anos para poder se aposentar, e olha lá, se aposentam. Na área da armação, carroceria, o cara, a pessoa, o trabalhador, na lateral, dá 20 pontos de solda. 200 carros por dia. Ele faz 4.000 movimentos por dia, com o dedo. Agora imagine ele trabalhando uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano. Como é que vai ficar a situação desse trabalhador? Tenha empatia por esses trabalhadores. A justiça do trabalho acabou. Resta esse trabalhador, não sei como é que está o meu tempo? Pelo cronograma acabou. Está terminando. Então, resta esse trabalhador
recorrer a quem? Sindicato. Hoje eu estava aqui, chegou um trabalhador, eu faço, às vezes em casa, uma assistência social. Quando o trabalhador é da área metalúrgica, é de uma firmeta qualquer, ele vai lá, quer se aposentar, eu pego as informações, muitas vezes faço até o PPP para a empresa e levo para a empresa assina. Eu fiz esse PPP, e a empresa assinou, em 2015. Ficou retido no INSS, porque eu esqueci de colocar o travessão na data. Chamaram o trabalhador essa semana para ele reparar isso aí. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Ficou 2 anos dentro do INSS por causa de um travessão na data. E está aqui comigo. Tá? A empresa Ivone de Oliveira é um fundo de quintal. Então, quando esses trabalhadores não têm condições, a gente faz essa assistência social. E muitas vezes bate no INSS e volta para trás por causa de um travessão. Tá? Um dia desse, um trabalhador me procurou aqui, através da Diva. Já estou terminando. Ele tinha, a empresa fez o PPP, anexou o laudo e mandou para ele entrou, deu entrada no INSS. Que nem diz, ele bateu no travessão e voltou, chamaram ele. A empresa tinha uma data lá antiga que ela não tinha laudo. Então ela não se recusou a fazer o laudo, porque recusou colocar no PPP esse período, porque não tinha laudo. Mandei o trabalhador procurar o INSS, foi lá e bateu de volta. Aí eu falei para o trabalhador, orientei o trabalhador ir na Justiça Federal Gratuita para chamar o representante da empresa para resolver esse problema. Quer dizer, o trabalhador não tem culpa de nada e é obrigado a correr atrás. Tá? Pessoal, o meu tempo foi escasso, mas vocês têm alguma pergunta? Teve uma pergunta aí, que me perguntaram aqui, eu vou só responder. Pessoal, acho que da Renault. O trabalhador trabalha numa pinça e ele está com um problema de coração. Então, ele perguntaram para mim se tem alguma relação a pinça, o dedo, com o coração. Não tem. Tem é a pressão psicológica que está esse trabalhador submetido ao ritmo de trabalho. Isso afeta profundamente o coração dele. Já morreu do coração. Então, esse é um problema mais na cabeça do que propriamente mecânico. Tá? Então, esse trabalhador precisa vir consultar um médico para devido à orientação. Não tem nenhuma relação, tem sim, dores musculares nas articulações, aí sim. Tá? Pessoal, tem alguma pergunta? Então, basicamente, o meu assunto era esse, eu tinha outros assuntos para tratar sobre... Por favor. Mário, você comentou dessa empresa aí que é Renault. A Renault, você foi lá, fez esse trabalho lá e daí? Foi resolvido? Boa tarde, companheiros, beleza? Olá, tudo bem? Tudo bom. E Lula livre, é isso aí. É o seguinte, você fez esse trabalho lá no picking da Renault, que no meu ponto de vista está virado uma boca de porco lá, certo? O que acontece? O que foi resolvido nesse tempo que você foi fazer esse trabalho lá? Bom, porque no meu ponto de vista continua tudo como está, né? A água virou vinho e o vinho virou água do mesmo jeito. Aconteceu nada. Eu
Nós temos, está marcado uma reunião depois da manhã com a Renault aqui para tratar. Foi levantado o problema, a Renault ficou de estudar o problema e trazer a solução para nós nessa reunião na terça-feira. Agora, segundo o pessoal, me parece que essa reunião foi cancelada. Tá? Então é o seguinte, eu me coloquei até à disposição da Renault para ajudar a fazer o Tempos e Métodos lá. Que hoje é possível fazer. Tá? O que acontece dentro desse trabalho aí? Ele pega o tempo, o período todo, e não pode. Tem que detalhar os tempos ali, mostrando. Quando vocês verificarem algum problema nesse sentido, que a pessoa está correndo mais do que o carrinho, ou quando a pessoa põe alguma coisa na boca, ou põe alguma coisa no ombro, alguma coisa está errada. Precisa ser investigado. Ok, pessoal? Obrigado. Alô. Aqui, ó. Oi. Só rapidinho, tá todo mundo já louco para ir embora mesmo. O pessoal querendo pescar aí, a gente tem que deixar. Eles querem ir para a igreja, o pessoal aí rezar, sabe? Daí acontece o seguinte, a minha PPP que eu solicitei para a empresa Robert Bosch, ela não deu aquele índice lá de ruído, sabe? E tinha. E daí qual o caminho que eu devo tomar? Além, sei lá, eu quero ver começar do zero, viu? Eles falaram que eu estou só na justiça, para mim entrar na justiça. Infelizmente, muitas vezes o processo é justiça. Perfeito. Principalmente as grandes empresas. Você tem que entrar na justiça. Em primeiro lugar, infelizmente, o trabalhador se ferra de qualquer jeito. Tem que contratar um advogado, questionar a empresa e questionar o INSS. Tá? E aí, nesse caso, você vai pedir uma perícia. Tá? Eu sei. Aí, o que acontece? O que acontece quando a fábrica se manda para a China? Você chega lá, está tudo vazio. Tá? Então, nesse caso, você tem que me contratar, falar assim, Mário, tal dia vai ser a perícia dentro da Bosch, para me ir lá discutir com o perito. Porque se não tiver alguém entendido, o trabalhador se ferra, coitado do trabalhador. Tá? Aí eu vou lá, como não existe nada, a empresa tem que provar para mim, tá? Ou tem que acreditar em você. Perfeito? Tá bom. Tá ok. Obrigado, pessoal. Um abraço.